Então, essa é a aula de literatura para os terceiros anos de logística do Instituto Federal de São Paulo, do campus Pirituba. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2022 e o nosso assunto hoje é a composição da figura do cavaleiro medieval. Deixa eu voltar aqui. E vamos começar falando aqui do mundo um pouco. Deixa eu ver aqui se eu acho. Então, bom, só para avisar todo mundo que aqui a atividade relativa à aula da semana passada, que é só para quem não estava presente na aula síncrona, né? Só relembrando, quem está presente na aula síncrona, a gente faz chamada, não precisa fazer atividade nenhuma, já está com presença. Mas quem não participa da aula síncrona e assiste a gravação da aula posteriormente, aí precisa fazer atividade para ganhar a presença. E a atividade, ela fica aberta, né, a atividade da semana passada fica aberta até hoje, às 23h59. E para a aula de hoje, que eu já coloquei lá um materialzinho para vocês, né? Então, aula de 23/2, além aqui da nossa aula síncrona, tem um material aqui para vocês sobre a jornada do herói. É e não é literatura medieval, né? Embora, assim, é um site, deixa eu ver se aparece aí para vocês. Tá aparecendo o site ou não? Sim. Sim, então tá bom. É um site, na verdade, desse Vilto Reis, que tem aí um curso de escrita criativa, vou chamar assim, né? Um curso de quem quer aprender a escrever literatura, né? E aí ele fala aí da jornada do herói. Então, basicamente, o que é a jornada do herói? Peraí, deixa eu ver a campanha tocando aqui. Bom dia, Thomas. Voltando lá. Então, o que é a jornada do herói? Na realidade, é uma receitinha, vamos dizer assim. É uma receitinha de bolo para escrever narrativas, todo tipo de narrativa, que seja muito voltada para um protagonista principal. E, em especial, ela é muito usada, né, essa receitinha, ela é muito usada em narrativas de fantasia. E eu tô falando de hoje, né? Tô falando de literatura contemporânea. E tô falando bastante de literatura comercial. E a gente vai tratar delas um pouquinho, né? Então, na verdade, o que acontece? Ele até menciona isso, mas não fica tão claro. Então, essa teoria da jornada do herói foi criada por esse americano aqui, ó, por esse estadunidense, Joseph Campbell, lá no início do século XX. Ele, na verdade, não quis fazer uma regrinha, vamos dizer assim, para as narrativas. Ele, na verdade, estudava mitologia. E nos estudos dele de mitologia, ele percebeu que nessas narrativas antigas, em especial as narrativas medievais, né, sempre tinha uma sequência que se repetia. E aí ele tratou disso no livro dele. Quem fez a tal da receitinha de bolo foi outra pessoa. Sei lá. Que foi o... peraí que eu não lembro o primeiro nome dele. É outro estadunidense que pegou a teoria do Joseph Campbell. Peraí que eu tô procurando o nome dele aqui, que eu acabei de olhar. E acabei de esquecer também. É o Christopher Vogel.
Esse Christopher Vogel escreveu um livro baseado na jornada do herói, chamado A Jornada do Escritor. Estou colocando aqui no bate-papo para vocês verem esses nomes. A Jornada do Escritor é exatamente isso, é uma receitinha de bolo, né? Um passo a passo de como escrever uma narrativa, em especial uma narrativa de fantasia, mas uma narrativa que tenha como personagem principal um herói, ou, hoje em dia, falamos também de uma heroína, porque já não era comum antes as mulheres serem as heroínas, né? Então, se baseando aí, né, na jornada do herói do Campbell. Então, isso é interessante a gente conhecer, porque nós ficamos mais conscientes, né, das narrativas que a gente vai consumindo, seja lendo, seja assistindo em séries ou filmes, seja nos games que a gente joga. Então, todos eles, né, ou todos eles não, mas a grande maioria deles é feita através desse passo a passo pensado, né, percebido primeiro pelo Joseph Campbell e depois ele foi organizado aí pelo Christopher Vogel. O que tem a ver isso com a nossa aula? A teoria do Campbell não foi só baseada nos romances de cavalaria, mas em especial nos romances de cavalaria. Então, na verdade, quando a gente lê um romance de cavalaria, a gente está vendo, né, um tipo de mitologia, um tipo de representação que ela é relevante para nós até nos dias de hoje, porque nós estamos construindo a figura de uma pessoa heróica mais ou menos nos mesmos modelos. É claro que isso foi evoluindo ao longo do tempo e a gente vai ver um pouquinho como que isso evoluiu em personagens um pouco mais atuais. E pergunto para vocês já começaram a ler a história do Tristão e da Isolda? Sim ou não? Sim ou não? Não? Ainda não, Pro, mas eu vou ler. Eu, na verdade, recomecei, né? Porque eu acho que eu já li esse livro umas 5 vezes. A primeira vez que eu li esse livro foi lá no ensino fundamental. Depois eu fui lendo ao longo da vida, né? Algumas vezes. Aí eu recomecei ontem. E aí já pensei umas dicas para dar para vocês, né? Primeiro, assim, o estilo de narrar. Né? Então, a primeira coisa... vou falar do trabalho hoje, viu, Natália? A primeira coisa é que o livro, vocês podem até ficar um pouco chateados com isso. E, aliás, quem ainda não começou a ler, se quiser evitar o que eu vou falar, pula o primeiro parágrafo. O livro começa com spoiler. Então, a primeira frase, né, o primeiro parágrafo do livro, conta o que vai acontecer no fim da história. Né? E isso aí a gente fala, hoje em dia a gente foge desse negócio que a gente chamou de spoiler, ou seja, de dar dicas do que vai acontecer na história, porque as pessoas que vão entrar em contato com a história, seja lendo um livro, seja vendo um filme, etc., quer a surpresa, né, as emoções da surpresa da narrativa. Mas antigamente não existiam tantas narrativas e nem a necessidade de narrativas novas. Então, não tinha muito essa coisa do spoiler. Eu também gosto do spoiler, Natália. Então, não tinha essa coisa do spoiler, porque todo mundo já conhecia as histórias. As histórias eram as mesmas, recontadas várias vezes, claro, com diferenças, aquela história de quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Mas tinha lá certas modificações, dependendo de cada trovador que ia narrar essa história. Mas as histórias eram as mesmas, né? A parte principal da história, a ação principal da história era sempre a mesma. Então não tinha problema logo o trovador, logo no início da sua narrativa, né? Já contar o que ia acontecer na história. Essa é a história do fulano e do fulano, que acontece isso no final. Né? Então,
Antigamente, tô falando lá na Idade Média e depois, né, bem antigamente, o spoiler era necessário, porque também todo mundo já sabia o que ia acontecer na história. A outra coisa, né, a outra característica dessa narrativa é que ela é feita assim, ó, toda hora ele fala senhores, né, e tal coisa aconteceu. Senhores, é pensado senhores e senhoras, não tinha preocupação de separar. E senhores, por quê? Bom, por que ele narra dessa maneira? Porque é como se aquela história, né, estivesse sendo recitada, vamos dizer assim, né? Então, lida em voz alta ou contada em voz alta para um público de nobres. Então, essa era a ideia. Então, se senhores, não é porque é cavalheiros, damas e cavalheiros, né? Senhores, porque eram as pessoas da nobreza, por isso que são senhores, né? Senhor, tipo senhor feudal, né? Bom, eram essas duas dicas, né, para vocês não estranharem o jeito que é feita a narrativa. Deixa eu ver aqui. Natália falou que gosta de spoiler, já falei que eu também gosto, vou dizer já por quê. Depende do spoiler e também depende da narrativa, vou falar daqui a pouco. Na verdade, assim, eu gosto do spoiler, por quê? Porque aí a minha emoção diminui, aí eu fico mais racional, e aí eu consigo entender na narrativa, seja do livro, seja do filme, seja da série, qual foi a fórmula ou a forma usada pelo criador daquela narrativa, né, os recursos que ele usou para chegar àquela situação, para chegar àquele final. Então é coisa de professora de literatura, por isso que eu gosto do spoiler. Agora, é claro, spoiler, né, vem do inglês spoil, que significa estragar. Então o spoiler seria assim, uma coisa que estraga, né? Estraga a sua experiência, né? Então, algumas vezes o tal do spoiler é isso mesmo, estraga, porque se a mudança, o que a gente chama de plot twist. O que é o plot twist em inglês? Né? É a inversão da narrativa, a inversão da ação. Então, se esse plot twist ele é muito importante, muito surpreendente, né, uma coisa que realmente inverte a narrativa toda, é algo essencial para você entender e para você ter experiência da narrativa, aí o spoiler estraga mesmo, né? Eu não gosto de falso spoiler, não. Eu fico com raiva de quem contou. Pessoal, vou compartilhar com vocês aqui a apresentação da aula de hoje. Deixa eu abrir, que eu esqueci de abrir. Vamos lá. Aí vocês vão me contar se apareceu a apresentação em tela cheia. Apareceu? Apareceu. Ok. E então, vamos lá, vamos falar do Cavaleiro Medieval, dessa construção que é lá das novelas de cavalaria ou romances de cavalaria, que é a mesma coisa, e como que ele aparece nos personagens mais atuais. E aí, essas características vocês vão encontrar no Tristão da nossa leitura aqui do bimestre, e também essa aula de hoje é a aula principal para vocês fazerem o trabalho, que eu vou falar deles no final, falar desse trabalho no final da aula, tá?
Bom, quais são os traços comuns do cavaleiro medieval nas narrativas? Seja nas narrativas antigas, e aí nas antigas esses traços eles são bem mais repetitivos, e nas narrativas atuais, e aí quando a gente fala das narrativas atuais, principalmente as de hoje, esses traços servem tanto para os personagens masculinos como para os personagens femininos, né? Então, só que nos personagens atuais, às vezes tem umas diferenças, né? Então, às vezes não tem todas essas características, às vezes tem algumas características que mudam ou que só algumas delas é que são relevantes. Bom, no cavaleiro medieval, lá dos romances de cavalaria medievais, ele é jovem, né, bem jovem, ele está começando a vida dele. No caso do Tristão, aí eu vou começar a dar os spoilers aqui. No caso do Tristão, da nossa narrativa, a apresentação dele mostra o nascimento dele e tudo, mas quando ele começa a agir, ele é ainda uma criança. Porque o cavaleiro medieval, né, quer dizer, o jovem nobre lá na Idade Média, ele era considerado já pronto para receber o seu treinamento aos 7 anos de idade. Então, assim, talvez lá o Tristão, eu não falo exatamente a idade dele quando ele começa a agir na narrativa, mas ele ainda é uma criança, um pré-adolescente, vamos dizer, porque com 7 anos ele começou a ser treinado e aí ele é levado lá para outro lugar e ele é sequestrado mais ou menos, vamos dizer assim, com uns 10, 11 anos, mas a gente não sabe exatamente a idade que isso acontece. Então, por que o cavaleiro medieval é jovem nas narrativas, né? Primeiro porque ele representa mesmo esses jovens nobres que passavam por essa formação militar. Então, ele era formado como um militar. E aí, como ele é jovem, ele também é ingênuo. Então, ele normalmente, né, durante a narrativa, principalmente no início da narrativa, ele vai ser enganado por algum malandro, vamos dizer assim, alguém de más intenções. Esse engano dele, na verdade, também faz parte da formação da personalidade dele, porque daí ele conhece o mundo, vamos dizer assim, né? E aí, com isso, ele também começa a ficar um pouco mais esperto e ter decisões um pouco mais maduras, vamos dizer assim. Uma coisa que não muda nunca na formação do cavaleiro medieval é que ele é fiel e ele é corajoso. Sempre fiel ao seu rei, né? E corajoso para enfrentar muitas adversidades. Então ele é desde corajoso para enfrentar um monstro, um dragão, como ele é corajoso para participar da guerra, né? E isso, claro, é uma narrativa que era feita para os próprios jovens nobres de verdade ouvirem, porque era isso que se esperava deles, né? E uma vez que eles estavam sendo formados para as guerras de verdade, então tinha que dizer assim, olha, você não pode ser um covardão, não, você tem que enfrentar essa guerra dessa maneira. Professora. Então, isso... Oi, pode falar. Desculpa atrapalhar. Não, imagina. A senhora tá lendo no segundo slide, porque eu acho que travou. Tá com a primeira parte. Isso, agora mudou. Mas acho que ele não tá mudando aí pra vocês. Ele tava no Ana, é só você fixar a câmera da professora e não a apresentação, porque ela tá com a apresentação no fundo da câmera dela. É isso. É porque não tá aparecendo pra vocês aí no meu compartilhamento, não é isso? Isso. Não tá aparecendo no compartilhamento, professora, mas tá aparecendo no fundo da sua câmera. Tá bom, porque na minha câmera, aí pode usar esse recurso, então. Porque na minha câmera eu tô fazendo a gravação da aula, e aí ela aparece o que eu tô vendo aqui na tela para vocês. Deu certo? Obrigada. Então vamos lá.
Então, essas narrativas, elas eram narrativas que serviam para formar também esses jovens, né? Para dizer para eles, olha, você tem que ser fiel ao seu rei, você tem que ser corajoso, tal. Só que isso acabou criando para nós uma verdadeira mitologia mesmo, uma referência de herói. E quando eu falo herói, não é só super-herói, né, que tem superpoderes, mas o herói é aquele que faz grandes feitos numa narrativa e que, de alguma maneira, serve também de modelo para nós, né, de modelo para a vida, de modelo de feitos que a gente também gostaria de realizar. Bom, fiel e corajoso, né, por um lado, mas também o cavaleiro medieval é humilde. Esse herói da narrativa, ele é humilde. Humilde em que sentido? Ele nunca se considera merecedor da grande honra que ele recebe pelos seus atos de coragem, né? Então, ele sempre acha que ele pode realizar mais, né? Vejam que isso também é uma representação formativa, né? Devoto, eu coloquei devoto aqui porque essa coisa do devoto vai mudando ao longo do tempo. Para o cavaleiro da Idade Média, na sua representação narrativa, significa que ele tem fé no Deus católico, né, porque era a ideia vigente na época. É claro que daí, essas outras representações, a devoção dele vai ser de acordo com o contexto da narrativa. Vamos ver daqui a pouco. Ele está em formação, né? Então, lógico, ele vai chegar nessa parte aqui. O que ele pretende? Receber a ordenação de cavaleiro. Ou, às vezes, ele recebe a ordenação de cavaleiro no começo, mas ele ainda passa por diversas experiências que normalmente põem em prova a sua fidelidade e a sua coragem. Essa figura que eu coloquei aqui para vocês não é da Idade Média. Ela é uma representação, né, feita em 1901 por esse pintor inglês, de uma cena da Idade Média, né? Então, essa cena aí é que está na nossa mente, mais do que daquelas pinturas da Idade Média. Eu já vou dizer por quê. E ele também é um guerreiro, ele está sempre em contexto de guerra na Idade Média, porque o contexto de guerra era muito presente na vida daqueles nobres, e é no contexto de guerra que ele pode, né, completar a sua formação. Afinal de contas, os cavaleiros medievais são guerreiros, né? Então, eles têm que completar a sua formação onde? Na guerra, sempre no contexto da guerra. Para nós, hoje, né? Então, a guerra também vai estar presente, né? Mas a gente sempre metaforiza a guerra como o momento do conflito. Então, o conflito, ele é muito importante para qualquer humano, né, passar pelo seu processo de amadurecimento, que não acontece dessa maneira assim tão linear como está nas narrativas, né? A gente representa na narrativa uma vida linear, mas a nossa vida de verdade ela não é linear. Porém, os vários conflitos que nós vamos passando ao longo da nossa vida, realmente, eles nos ajudam a chegar, né, passar por um processo de maturidade, que pode durar a vida inteira, né? Então, nas representações atuais, né, eu vou mostrar para vocês algumas aqui que são mais típicas, então tem o contexto de guerra, mas outras representações atuais do herói, baseado no cavaleiro medieval, são representações que não têm guerra, mas têm conflitos, às vezes conflitos familiares, conflitos sociais, entre outros. Ao longo do tempo, várias narrativas foram derivadas desse modelo do romance de cavalaria europeu. Uma delas, né, é, no Brasil, a literatura de cordel. A literatura de cordel são as narrativas, são os romances de cavalaria adaptados para uma realidade brasileira e especial nordestina, né? Então, tem, por exemplo, esse aqui é o Cavaleiro de Prata, né? Olha lá, ele está enfrentando um dragão, e essa é uma narrativa brasileira. Então, normalmente ela é ambientada lá no Nordeste, às vezes é ambientada, né, como é típico também do romance de cavalaria, ambientada numa
num local assim totalmente fantasioso, né? Tem então a figura de um herói principal. Muitas vezes esse herói é um cangaceiro, né? E então o cordel brasileiro ele é derivado das narrativas de cavalaria diretamente. Talvez, né, a professora Juliana falou para vocês o ano passado, quando ela tratou de romantismo com vocês, que o índio do romantismo brasileiro, a figuração dele não é baseada no índio brasileiro, né? É baseada no cavaleiro medieval. Então, o índio que se constrói nas narrativas lá do José de Alencar, do Gonçalves Dias, ele é formado, ele é concebido como se fosse um cavaleiro medieval. E isso vem também do fato de que no romantismo europeu se resgata a figura do cavaleiro medieval fazendo esse tipo de figuração aqui, ó, né? Que é o herói, seria o herói nacional. Então, o nosso herói nacional é o índio. Só que índio? É um índio que foi formado na narrativa, na concepção do cavaleiro medieval. Portanto, não tem nada de brasileiro, tem de muito europeu. Porque a ideia mesmo era europeizar, né, o brasileiro, né? Deixar o brasileiro mais europeu com a ideia de que a Europa era um modelo de cultura. Os samurais são igualmente, assim como os cavaleiros lá europeus, né? Os samurais, eles são também guerreiros medievais e que têm formações parecidas, né? Eles fazem parte de uma ordem, assim como os cavaleiros medievais, eles são formados para a guerra. Então, na realidade histórica, né? Eles têm também, coincidências. E depois, nas narrativas dos samurais, isso acontece principalmente na segunda metade do século XX, quando o Japão se aproxima do mundo ocidental, as lendas samurais, elas começam a ficar muito populares no Ocidente e, ao mesmo tempo, né, as narrativas feitas no próprio Japão acabam incorporando características do cavaleiro medieval europeu. E aí eu vou falar de alguns personagens, né, atuais que são baseados nessa concepção do cavaleiro medieval. E o melhor exemplo de todos é o Luke Skywalker da saga Star Wars. O Luke, ele é exatamente a mesma coisa do cavaleiro medieval. Se você pegar aqueles 3 episódios mais antigos, eu acho que é o 4, 5 e o 6, se não me engano, né, da saga toda. Mas são os 3 mais antigos, né? Vocês vão ver que existe a formação do Luke Skywalker como um cavaleiro medieval. Vejam que ele faz parte de uma ordem, ou ele quer fazer parte dessa ordem, né, na formação dele, que é dos Cavaleiros Jedi, né? Então já é uma ordem de cavaleiros que tem princípios semelhantes àqueles das narrativas medievais. Ele está lá na guerra contra o Império e o malvadão dele, né, o cara principal que é o malvadão, é o Darth Sidious, né, porque sempre tem aquele que proporciona a guerra. Mas é claro que o Luke Skywalker tem uma treta principal com o Darth Vader, que acaba, né, se sabendo que... Agora eu vou dar o spoiler para quem não viu a saga Star Wars. Que ele acaba descobrindo que é o pai dele. E aí tem essa questão de que sempre o cavaleiro medieval tem aí uma busca pelo pai, né? Uma referência de um ancestral. Em geral é o pai. E normalmente, né, por exemplo, no caso do Tristão, como vocês vão ver, ou já viram quem leu o primeiro capítulo, né, a descoberta dele sobre o pai é uma descoberta muito positiva. Né? Muitas vezes essa descoberta é positiva para o cavaleiro medieval. Para o Luke Skywalker é um horror, porque ele descobre que o pai dele é o general mais malvado do Império contra quem ele luta. Né?
Então, sempre essa descoberta do pai, o que o cavaleiro medieval guarda, né, da sua ancestralidade, é uma questão muito importante nesse tipo de narrativa. O cavaleiro medieval sempre tem um mentor, é alguém que guia o seu caminho, que no caso do Luke Skywalker é o Obi-Wan Kenobi. Esse mentor também pode ser o seu mestre, ou às vezes ele tem duas figuras que também são paternais na vida do cavaleiro medieval, que é o mentor e o mestre. No caso do Luke Skywalker, ele tem as duas coisas. O mentor, o Obi-Wan Kenobi, e o mestre Yoda, que fazem parte da mesma ordem, normalmente assim, né? Eles fazem parte da mesma ordem. Uma figura importante na composição do cavaleiro medieval é sempre o seu fiel escudeiro, né, que na representação da narrativa, né, é alguém muito fiel, tem a mesma fidelidade que o cavaleiro tem para o rei, o escudeiro tem para esse cavaleiro. Muitas vezes é uma fidelidade de vida ou morte. O escudeiro representa, na narrativa, o servo que quer acompanhar, né, o seu senhor. Ou um nobre lá de segunda, terceira, quarta, 10ª classe, que, como ele não tem herança, não tem nada, ele acaba se vinculando a um cavaleiro, que é um nobre de mais alta estirpe, para ele acompanhar esse cavaleiro e poder se aproveitar não só da sua glória, mas também do que ele vai ganhando, né? E na narrativa, o escudeiro, né, é essa pessoa que acaba sendo essencial, muito importante para jornada, né, da jornada formativa desse herói. E no caso do Luke Skywalker, o escudeiro dele é um robô, né, que é o R2-D2. Outro cavaleiro, né, na sua formação, na sua composição narrativa, é o Frodo Bolseiro ou Frodo Baggins do Senhor dos Anéis. Então, ele faz parte lá da Ordem do Anel, né, que na verdade é composta para tentar destruir o tal do Anel que causa todo o problema, que é o desejo de todo mundo, porque ele dá muitos poderes para quem o possui. A guerra, né, do contexto é a Guerra do Anel, e o malvadão lá é o Sauron, né, aquele que proporciona essa guerra porque ele quer que o Anel do Poder volte para ele. O mentor do Frodo é o Gandalf. E eu esqueci o nome até do personagem. Ele tem também alguém que mais ou menos o treina e o acompanha na primeira parte da jornada. Mas eu nem coloquei aqui porque depois ele morre e acaba que não se desenvolve essa questão. E a figura do escudeiro para o Frodo é extremamente importante, que é o Samwise Gamgee, que ele chama de Sam, que tá ali, tem uma fidelidade a esse Frodo que é além da concepção. Ele morre pelo Frodo Bolseiro. Homem-Aranha, gente, toda a concepção desse multiverso de Homem-Aranha, ele tem uma composição que lembra o Cavaleiro Medieval. Mas eu vou falar dessa versão aqui, né, que tem a ver com os Avengers e que está aí no último filme lá, Sem Volta para Casa, acho que chama o filme, né? Então, esse Homem-Aranha, que essa versão do Homem-Aranha, vamos falar exclusivamente dela, embora os outros também a gente possa pensar que também tem essas características, ele é parte desse universo dos Avengers e ele quer fazer parte, né, dessa ordem, vamos chamar assim, dessa ordem de super-heróis que são os Avengers. Ele está em que contexto? Está no contexto da guerra contra Thanos. Depois ele tem as suas guerras pessoais, né? Mas o contexto é esse, a guerra contra Thanos. Quem que é o mentor dele? O Homem de Ferro, né? Que o protege, que dá as dicas para eles de como ele melhorar, de como ele amadurecer e tudo mais. A figura do escudeiro para o Homem-Aranha, sempre ele tem um amigo, né? Em qualquer versão dele aí do multiverso, ele tem um amigo.
que pode ser esse. Nessa versão, eu arrisco dizer, né, porque a figura do escudeiro já não é tão presente nessa narrativa do Homem-Aranha. Ô, professor, Eu acho que que é o nerd de mesa. o nerd da cadeira. É o Ned. Não, é os dois. É o Ned e a Mary. Ah, eu acho que o Isso, Ned com muito mais exatamente. força. Eu ia Não, falar. mano, a MJ não faz nada. Não, Poxa, pera ela lá, faz muito nada mais ainda coisa. não. Eu acho que o Ned é mais forte, mas a MJ ainda é. Então, o Ned é que eu acho que é o principal escudeiro, que eu não coloquei aqui. Mas nesse último filme, a Mary Jane ela acaba tendo funções bem importantes, né? Ela cresce, a personagem cresce um pouco. Em outras versões do Homem-Aranha, a Mary Jane é nada, é a garotinha que vai ser salva, praticamente, né? Mas aqui ela assume isso. Mas com que certeza, o essa Ned versão não é a Mary escudeiro. Jane, né, professora? Oi? Ela não é a Mary Jane nessa versão. A Mary Jane continua sendo aí, né? Ela é a Mary Jane, só que do outro Homem-Aranha, entendeu? Então, Nesse universo, qual é o nome dela? É Michelle Michelle Johnson, né? Jones. Eu não lembro o nome da atriz, eu sei que eu gosto dela. Mas ainda é, professor. Então, mas é o Ned, né? Também acho. Vou até mudar aqui depois. Oi. Eu não vou lembrar agora a palavra, porque eu tenho memória péssima. Mas no caso do Luke, a senhora falou que ele tinha um mentor e tinha uma outra pessoa também que ajudava ele. Isso. E o mestre. No caso do Homem-Aranha, desse Homem-Aranha, dá pra gente considerar o mestre também como... Eu não vou lembrar o nome dele, gente. Aquele carinha que trabalhava com... O Rap. Esse mesmo. O Rap pra mim acho que também tá como escudeiro. Na minha cabeça o Rap também é escudeiro dele. Pois é, vocês veem que o Homem-Aranha, ele tem essa formação, né? Ele tem essa composição que a gente consegue perceber, mas já tem umas diferenças que a gente não consegue encaixar ele direitinho. Tudo bem, né? Tudo bem, a gente não precisa encaixar todos os personagens nessa receitinha, né? Mas é legal justamente a gente pensar isso. Quem faz qual papel, né, na formação desse personagem? Quem que vocês acham que seria, por exemplo, o mestre? Porque assim, ó, o mentor é aquele que é tipo uma figura paterna. Ele é responsável pela educação formal, vamos dizer assim, a educação da personalidade. Então acho, professor, acho que o mentor podia ser a tia dele e o mestre o Homem de Ferro. Pode ser, verdade. Deixa eu ver. E porque assim, e o mestre é aquele que proporciona o treinamento de guerra, vamos dizer, né? O treinamento das habilidades. Então é isso mesmo, professora. O mentor, acho que é a tia May, e o mestre vira o Homem de Ferro. Beleza, concordo com vocês. O Homem-Aranha foi o que mais me deu trabalho, na verdade. Nossa, uma discussão aqui só pra ficar de Homem-Aranha. A gente não, foi um debate intenso aqui. Como assim o escudeiro e a Mary Jane? Nada a ver isso, não. Tá bom, eu vou colocar o Ned e coloco assim, no último filme, a Mary Jane. A Mary Jane teve bastante, a MJ no caso, teve bastante influência no último filme. Mas eu já tô mais feliz de pensar que o mentor dele é a tia May, porque eu não gosto de deixar... Tem situações que não tem jeito, né? Que a gente fala do Luke Skywalker, lá que é um filme, o Star Wars começa lá em 1970, alguma coisa, né? É difícil mesmo ter representações femininas, né? E agora... Já Homem-Aranha, essa versão que é tão atual, eu falo assim, nossa, mas só os hominhos mandando aqui, né? Eu gosto que os hominhos mandem, mas eu gosto que as mulherzinhas mandem também, né? Nossa, porque eu não tenho certeza, mas, por exemplo, eu acho que é no Homem-Aranha do Tobey. É o vô dele que é assassinado, não é? O tio é o tio Ben. O tio, isso mesmo, isso. Aí eu acho que naquela versão o mentor seria o tio Ben, não? Acho que sim, concordo. Pois né? E ele não tem um mestre. O Homem-Aranha do Tobey não tem um mestre. Ele só tem um mentor que é o tio Ben. Ele é o mestre dele.
Nossa, que profundo, realmente. Então, é por isso que ele se ferra pra caramba também, né? Sabe? Homem-Aranha é Homem-Aranha. Então, agora o Homem-Aranha Nunca bate, só apanha, né? O Homem-Aranha do Tom agora não tem mais ninguém, né? Não tem mentor, não tem escudeiro, não tem nada. Ele tá sozinho. Então, o Homem-Aranha tem essa questão de que ele tem um pouco isso de ter a sua própria formação, e isso faz parte também da jornada dele, né? Porque ele erra muito. Se vocês pensarem, é o herói que mais erra e mais se arrepende dos seus erros para se formar. Quando tem um mentor, esses erros existem, mas sempre tem um mentor para lá salvar a pele dele, ou pelo menos nas lições, né, que ele recebeu. O Homem-Aranha não tem muito isso. O Homem-Aranha, como ele não tem muito mentor, né, ele tenta e vai assim por tentativa e erro mesmo. Esse aqui vocês conhecem? Esse foi a minha filha. Foi minha filha que me apresentou. Que é o Tanjiro. Tanjiro Professora, a escudeira ali, eu já vou corrigir. Escudeirão Nezuko. Eu acho que eu esqueci o nome do amigo dele. Eu acho que o amigo dele faz esse papel muito mais forte, o que é apaixonado pela Nezuko. Eu não assisti todos os capítulos, não. Quem é apaixonado é o Tomioka, talvez? Acho que é. Que é apaixonado pela Nezuko. Eu acho que ele faz o papel de escudeiro muito melhor. É o loirinho, já. O loirinho, eu sei qual que é o personagem, não sei o nome dele. Eu fiquei nessa dúvida também na hora de compor. Bom, vamos lá. Demon Slayer, né? Tem o nome aqui em japonês que eu não vou arriscar, não, tá? A ordem, né, que... eu não sei se ao longo da série ele vai fazer parte, mas ele pelo menos tenta entrar na ordem dos Hashiras, né? A guerra que ele faz parte é a guerra contra os Oni, que são os demônios lá, que são tipo vampiros, vamos dizer assim. O mentor e também mestre dele, não sei se... Eu considerei que são as duas funções que ele faz, que é o Sankouji eu nunca sei falar, Urokodaki. Mas eu pensei na figura do Tomioka também, porque o Tomioka, na verdade, é que acaba não matando a Nezuko, e aí, de certa forma, ele é um tipo de mentor, né? E o Tomioka também é um Hashira, né? Mas o treinamento dele, do Tanjiro, acontece lá com o Urokodaki. E aí eu coloquei a escudeira Nezuko. Mas porque ela tá sempre junto e ela tá ajudando. Mas eu acho que lá o loirinho pode ser melhor mesmo. Até porque a Nezuko e o Tanjiro, eles formam uma unidade, né? Eles estão sempre juntos, eles lutam juntos. É como se os dois fossem uma única entidade, vamos dizer assim, uma única entidade narrativa. Embora eles sejam separados e tenham suas histórias pessoais, mas eles estão sempre juntos e eles lutam juntos, né? Então, talvez a gente possa dizer que o cavaleiro samurai, aí no caso, porque não é o cavaleiro medieval europeu, é baseado ali nas lendas samurais, que tem muito a ver. Então, o cavaleiro samurai que está aí esse conjunto, até por isso que eu coloquei os dois. Terminamos de falar de jovens, agora vamos falar de velhos. Acontece que o cavaleiro medieval, de verdade mesmo, não o das histórias, o histórico, ele acabava terminando, né, de ir para a guerra e tudo mais, e voltava, e não tinha outras guerras, ou ele já estava machucado, já estava muito velho para participar de guerras. Então, o cavaleiro tinha que fazer outras coisas, né? Em geral, na realidade, o cavaleiro mesmo que se desligava do exército, ele ia saquear, estuprar e roubar. Na história é isso. Na narrativa é um pouco mais bonito. Na narrativa, o cavaleiro mais velho, já formado, que não está em guerra, na guerra da sua ordem, ele vira o cavaleiro andante.
o cavaleiro andante, como o nome está dizendo, ou também cavaleiro ambulante. Eu gosto mais de andante, porque ambulante para mim parece aquela pessoa que está vendendo alguma coisa, né? Então, o cavaleiro andante, ele vai fazendo viagens pela sua terra, ou até por terras estrangeiras, e ele vai pegando situações de risco para alguém, né, e ajudando as pessoas, normalmente sem receber nada por isso. Isso é lá na narrativa medieval, tá? Então, na narrativa medieval, a figura do cavaleiro andante ficou muito famosa. E aí, em vez de ter, né, porque aí era centrado, eram narrativas centradas em um personagem, que é esse cavaleiro andante, e aí eram vários contos de várias aventuras desse cavaleiro andante. Muitas das aventuras que ficaram aqui no nosso imaginário é matar o dragão e salvar a donzela. E aí a gente tem essa figura do cavaleiro andante em vários heróis que, por serem também heróis mais velhos, atuais, eles já também são mais maduros, já são mais experientes e, portanto, um pouco mais maliciosos no bom sentido, né? Assim, eles já conhecem a malícia do mundo. O principal, que eu sou fã, adoro, é o Geralt de Rivia, né? Que faz parte de uma ordem, todo cavaleiro faz parte de uma ordem, ele só não precisa, quando ele é mais velho, estar vinculado numa guerra junto àquela ordem. E o Geralt de Rivia faz parte lá da Ordem dos Bruxos, Escola do Lobo. Tem várias escolas, né? E aí, como é típico dessa profissão, desse mundo imaginário do Geralt, ele é um cavaleiro andante por profissão, né? Só que ele recebe dinheiro pelo que ele faz. Então, ele vai percorrendo esse mundo dele, que tem vários monstros, e ele mata os monstros em troca de dinheiro, porque isso é a profissão dele, né? Então, como a gente está vendo, não é a figura do cavaleiro andante medieval, mas é baseada nela. Então, um guerreiro mais velho, mais experiente, que vai se metendo em aventuras, né, diversas, né? No caso do Geralt, a menor das aventuras são os monstros que ele mata, e ele acaba se envolvendo em outras aventuras que são até pessoais, né? O Batman, né? O Batman, ele por conta própria, e ele não tem exatamente um vínculo de ordem, embora na versão mais atual do Batman, é ele que cria a ordem, né? A Liga da Justiça. Ele concebe a Liga da Justiça. Então, é uma versão em que ele acaba se vinculando a uma ordem que ele mesmo criou. Mas ele não tem exatamente uma ordem, ele tem uma questão pessoal lá, mas ele acaba sendo um justiceiro, né? Ele se coloca nessa posição de justiceiro, e sim, é o Cavaleiro das Trevas. Esse nome não está aí à toa, o Cavaleiro das Trevas. Então ele vai e se coloca em diversas aventuras para salvar as pessoas que estão em apuros. E a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, nessa versão aí que vocês estão vendo, que é a mais atual, porque as outras versões talvez não tenha muito essa representação, um pouco, mas menos do que essa, né, versão atual da Mulher Maravilha. Inclusive, se vocês forem pensar nos filmes, até aparece a formação dela como, vou chamar de cavaleira, né? A gente não chama de cavaleira, quando a mulher é amazona, mas a lenda das Amazonas é uma coisa muito específica. Então, ela é uma amazona, e mostra a formação dela lá na ilha que ela vive, né? Que é só de mulheres guerreiras. Então, é guerreira, ela faz parte de uma ordem, ela termina a sua formação como guerreira, ela se desvincula da guerra e da ordem dela, embora ela sempre esteja conectada com essa ordem, assim lá como o Geralt, assim como todo cavaleiro andante.
e ela vai para o mundo, né, salvar as pessoas em apuros, né? Então também ser um tipo de justiceira, um tipo de guerreira que está à disposição para se colocar nessas aventuras de salvar as outras pessoas. E uma figura importante que a gente tem que falar dela, né, que daí já não é tão atual, é a figura do Dom Quixote de La Mancha, que é a história do Dom Quixote, que foi escrita pelo escritor Miguel de Cervantes, lá em 1605, entre 1605 e 1615, Dom Quixote é escrito em 2 partes por Cervantes. Uma, vou chamar de publica, tá, gente? Uma ele termina, vamos dizer assim, em 1605, e a segunda parte ele termina em 1615, 2 anos depois ele morre. Então, a história de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, faz parte da literatura universal. E o que é o Dom Quixote? Na verdade, ele é uma paródia. As histórias de cavaleiros andantes ficaram tão famosas na Espanha, mas tão famosas, eram tão lidas as histórias de cavaleiro andante, que o Dom Quixote fez um cavaleiro andante que é pra gente dar risada. Então ele é baseado na figura do cavaleiro andante, ele tem o fiel escudeiro dele, que é o Sancho Panza, mas ele é louco. Então ele imagina coisas, ele vai salvar a donzela que não é donzela coisa nenhuma, ele vai entrar em guerras que, na verdade, em vez de exércitos, são moinhos de vento. Então ele é meio doido, assim. Só que nessa doideira do Dom Quixote, ele é um grande filósofo também. Ele traz lições de vida, como essa daqui, ó. A liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os homens recebem dos céus. Com ela não podem igualar-se os tesouros que a terra encerra, nem que o mar cobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e se deve aventurar a vida, e pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pode vir aos homens. Então, aí, ao longo das loucuras dele, ele vai colocando filosofias que, na verdade, servem para o leitor, né? Serve para o leitor pensar. Então, o Dom Quixote é uma paródia do Cavaleiro Andante. Ele é um cavaleiro andante, só que ele é louco. Então, ele se coloca lá em várias situações de aventuras que, na verdade, é pra gente dar risada, porque são aventuras muito loucas, né? Bem assim, da imaginação dele. Porém, na loucura dele, sabe que muitas vezes o louco é o mais são, né? Então, nas loucuras dele, ele acaba trazendo lições de vida, vamos dizer assim. Pessoal, dúvidas? Estamos terminando já. Eu vou fazer a chamada. E depois da chamada, aí eu vou falar rapidamente do que vai ser o nosso trabalho, que os detalhes do trabalho eu vou colocar no Moodle para vocês depois, tá bom? Vou colocar ainda essa semana. Mas como eu quero combinar algumas coisas com vocês, porque eu li, né, ontem ainda as suas observações sobre o que vocês fizeram antes, e na verdade tem muitos gostos aqui, né, sobre trabalhos e como tratar a literatura. Então eu vou fazer uma perguntinha para vocês, tá bom? A gente já está terminando, tá? Pera lá, eu vou compartilhar com vocês o diário, porque daí vocês me ajudam, tá? Porque se eu colocar falta para alguém errado, aí vocês me avisam, por favor. Vamos lá, esse é o log A. Aí quem tiver presente responde, se não conseguir responder, avisa aí os colegas para me avisar também, tá? Então, Aline. Presente. Amanda da Silva. Amanda Alves. Aqui. Ana Carolina. Aqui. Ana Clara. Tá no chat, professora. Tá. Ana Flávia. Aqui.
Analice. Presente. Arthur. Eu vou fazer uma pausinha aqui.